Então, estavam contando um pouco sobre a história desse dom de línguas. Começou nas igrejas metodistas, wesleyana, na Inglaterra, bem antes, na Escócia também teve esse movimento. Foi para os Estados Unidos com Parham, em Houston. E lá em Houston, o negro, filho de escravos, William Seymour, frequentou do lado de fora do corredor da sala de aula de Parham e recebeu o dom de babalonês. E foi para Azusa Street 312 e disse que lá foi uma manifestação na imprensa, na comunidade, espalhou-se por todos os Estados Unidos e fez missões no mundo com esse dom. Então não é só o William Seymour que criou esse dom, ele já veio dos metodistas e de Parham em Houston. E foi muito criticado, houve protestos, muitos protestantes, igrejas batistas, presbiterianos, disseram que isso não é o dom de línguas, e eu creio que eles estavam certos mesmo. Não estou dizendo que não há movimento nesse pentecostal do Espírito Santo. Mas é puxando a orelha, dizendo, olha irmão, acorda, olha, vê a palavra, você tem o Espírito Santo, você pode entender a palavra, aceitar, você não precisa viver de fraude, sua igreja não vai ficar vazia, nem você vai deixar de ter dízimos e ofertas, porque você vai pregar a interpretação verdadeira. Arrependa do pecado, então, da liturgia, da falsa língua, do falso idioma. Deixe disso, pregue um evangelho verdadeiro, não falsificado. Porque senão Deus, o Espírito Santo, vai pesar a mão sobre você, sobre sua igreja, sobre seu pastor. Não é? Porque quando o pecado não está na consciência, Deus não está revelando claramente, como eu estou fazendo agora, nas Escrituras, para você, Deus não leva em conta o seu pecado. Não é? A pessoa falou 20 anos em língua babalonês, fez tradução no culto, e Deus, no entanto, não pesou a mão sobre a vida daquela pessoa. Mas agora que ela sabe, talvez tenha pesado, porque muitos ficam até esquizofrênicos, né? Doentes mental com essas coisas, até há suicídios nas igrejas, nós vemos igrejas pentecostais, algumas pessoas suicidam, não é? Que caem em confusão porque pecaram, etc., mas estão cheios do Espírito Santo e não sabem o que estão pensando, nem o que é mais a palavra, não tem mais conforto na palavra. E nós não podemos cair na mão de Balaão, né? Os Balaãos de hoje que pregam por dinheiro, por popularidade. Nós temos que pregar com ou sem popularidade. O povo fique conosco, saia de nossas igrejas, isso aí não é problema para o Filho de Deus que tem um coração bom e honesto. Então vamos deixar dessa coisa de que, assim como houve falsos profetas, há também falsos doutores, que encobrirão heresias de perdição. Olha, veja bem, Senhor, apóstolo, né, inspirado por Deus, Pedro, nos diz que essas heresias levam à perda da salvação e até negar o Senhor Jesus, que os gastou, trazendo repentina perdição, blasfemando o caminho da verdade. Então você está blasfemando o caminho da verdade. O caminho da verdade qual é? Que Paulo fala em 1 Coríntios 14. É você falar num idioma, um dom de língua, é você falar num idioma nacional, ter a tradução, ou outro ter a tradução em ordem, um por cada vez na igreja, no máximo 3, e apresentar a profecia em hebraico, traduzida para uma língua, e no grego, traduzida para uma língua, que as pessoas na comunidade possam ser edificadas. É isso aí. E que os pastores, supervisores da palavra, possam saber que ninguém está pregando heresias de perdição dentro da igreja, e muito menos com língua falsificada e tradução falsificada, usando o falso dom, né, mentindo e usando um falso dom, dizendo-se que é tradução daquilo que está se falando, quando não é uma língua. Não se pode traduzir aquilo que não é uma língua, não tem verbo, gramática, sujeito, objeto direto, sentido, dicionário, não tem nada, não é uma língua. Não pode traduzir uma coisa que não é uma língua.
muito menos receber um dom do Espírito Santo para traduzir uma coisa, um babalonês, que não é uma língua. É um duplo absurdo, é uma tripla mentira, e mais dizer ainda que tudo isso é uma mensagem, uma profecia do Espírito Santo. É uma tripla mentira. Então isso só pode estar sendo praticado por Balaão, ou seja, falsos profetas, falsos doutores. O que é falsos doutores? Como esse grande pastor aí pregou em Londres, lá, comunidade muito bonita em Londres, dizendo que o dom de 1 Coríntios 2, 14, não é o 14, 2, não é o dom de Atos 2. Ora, não é o dom de Atos. Então o Espírito Santo são dois, são diferentes? Está dividido? Não está, não é diferente. É o mesmo dom, pare com isso, se arrependa dessa heresia de perdição. Aqui eu não estou dizendo que você não pode se exaltar com Deus, né? Sentir a exaltação de Deus, você não pode dançar no Espírito Santo, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você não pode traduzir isso aí, babalonês, como profecia do Espírito Santo. Você está blasfemando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o caminho da verdade, como Paulo diz. Você está praticando a obra de Balaão, dos falsos profetas, dos falsos doutores, que Paulo diz, olha, esses falsos doutores são muito enganadores, são muito espertos. Eles usam até a Bíblia e o versículo para dizer que o Atos, que 1 Coríntios 14, 2, o dom de línguas é diferente do dom de línguas de Atos 2. Então até isso eles fazem na igreja para convencer você. Por quê? Porque ele introduz encobertamente pela palavra, ele cobre com a interpretação da palavra errada uma heresia de perdição para destruir a igreja, destruir o corpo, tirar o dinheiro, deixar você assustado, perdido, confuso, na dependência de falsas traduções, de falsas doutrinas de perdição. E, meu irmão, a consequência é a perda da salvação, porque o Espírito Santo vai se apagar e eles vão terminar negando ao Senhor Jesus, que os resgatou, e sofrerão a repentina perdição. Porque, como diz, né, Paulo, como diz o Senhor Jesus, aquela coração que é pregada a palavra, a doutrina, o caminho da verdade, e ela não dá fruto, o fruto que ela tem é a ganância do dinheiro, ganância dos negócios, ganância da política, da maçonaria, desses Illuminati, da República, né? Partido republicano. Por que esse platonismo, seguiu o filósofo Platão? Nós não temos nada com esse mundo, não temos pátria nesse mundo permanente, não temos sistema de governo nesse mundo permanente. O Senhor Jesus vai voltar no Salmo 2 para assumir o governo mundial. O governo mundial final não é esse da ONU, do Bush, dos Estados Unidos, maçom, Illuminati, Obama, do quarteto Rússia, do quarteto de segurança da ONU. Não é esse o governo mundial. É o governo mundial de Jesus. Vai descer do céu no seu tempo e vai tomar a lei, vai tomar a força, a riqueza, o poder das nações, vai transformar as armas em arado. Então, olha, Pedro nos adverte, escape das corrupções desse mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador. Né? Não se deixe envolver, né? Porque senão o seu estado vai ficar com o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo, porque esse movimento de William Seymour e de Parham nos Estados Unidos e Wesleyano é falso. Não existe, você recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, você crê em Jesus, sente aquela alegria, aquele gozo, já foi batizado. Aí Paulo fala que, pergunta a uma comunidade se já tinha recebido o batismo no Espírito Santo, mas aquela comunidade, entenda, aquela geração de Paulo existiam discípulos de João Batista. Discípulos de João Batista não conheciam o poder do Pentecoste. Não. Eles não conheciam o Espírito Santo, conheciam o arrependimento e o Messias Jesus, tá? Mas não conheciam o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque eles criam num Jesus ainda Messias de Israel. Que era o Cordeiro de Deus que iria ser morto por ele. Mas eles estavam dentro da lei ainda, de João Batista. Porque João Batista, o ministério dele foi até a lei, certo? Então, o que Paulo fez foi falar do Pentecostes, do dom do Espírito Santo, a irmãos discípulos de João Batista, que se discipulados por João Batista, por um ministério de João Batista, não pelo ministério de Pentecostes. Então isso era outra coisa. Agora hoje você chega para um batista, chega para um presbiteriano, aceitou Jesus
reconheceu como Messias, né? E ele está na palavra. Você não tem que dizer que ele vai ser batizado no Espírito Santo. Já foi. Já foi. Né? O que ele pode sentir mais forte a presença do Espírito Santo, pode. Mas isso não é batismo do Espírito Santo. O gozo da salvação é o próprio batismo do Espírito Santo. A alegria da salvação. E o dom não é obrigatório falar em outros idiomas. Eu nunca falei em outros idiomas. Nunca falei em outros idiomas. Né? Mas sinto o gozo, a alegria da salvação. Sou batizado no Espírito Santo? Sou. Eu tenho o Espírito Santo, habita em mim. Não tenho esse problema. Então, irmãos, olha, cuidado dos falsos mestres, os falsos doutores. Arrependa a heresia dessa língua babalonês, dessa tradução babalonês. Não pratique isso, porque já está havendo infiltração do hinduísmo, da cobra Kundalini, nos Estados Unidos, em várias igrejas pentecostais. Já falei do movimento Cria da Cabeça na parte 2. Alguns pentecostais estão manifestando já esse cacuete, como se diz no português, de cabeça, que é do demônio Cria, do hinduísmo. Isso aí tem 1000 anos que eles praticam isso, irmão. Lá na Índia, E eles estão fazendo na igreja dizendo que é o Espírito Santo. Não é. Caindo no chão, latindo cachorro, miando como gato, dizendo que é o Espírito Santo. Lá no Canadá, aquela igreja do aeroporto, esse movimento, isso aí é a cobra, a serpente, Quíria, que entrou com essa doutrina, essa heresia de perdição, para afastar as pessoas da igreja. Então aqui que eu vos falo, pastor Ayrton, da Igreja de Jesus, para a sua edificação da sua igreja, a sua salvação em Cristo Jesus, Shalom Hashem. E irmãos, eu apelo aí, tem irmãozinho aí, né, que está falando tanta bobagem na internet, que é um veículo tão bom de comunicação. Se prepare, estude mais hebraico, grego. E outra coisa, você não ouça muito pregador que não sabe hebraico, grego, que não tem uma boa tradução bíblica. Não vá ouvir, acreditar em tudo que é pregador que tem na rede, despreparado, irmão. Despreparado, infelizmente, para nossa vergonha. O meio pentecostal está cheio de pastor e pregador despreparado. Cada interpretação, cada pecado litúrgico que a gente vê nos cultos aí e nas interpretações, pecado de interpretação é pecado também, pecado litúrgico é pecado também. E aqueles que estão despreparados, vai estudar, vai aprender a palavra e não vai querer ensinar a sua ignorância para os outros. Que você está botando tropeço diante do cego. Já é difícil entender a palavra e você ainda prega ignorância, ainda prega coisa errada, ainda prega teimosia e até heresia de perdição. Oh meu Deus, oh Jesus, tem misericórdia desse povo. Tira esse povo, salva da Babilônia. Fala do espírito da serpente hindu, Kundalini, da yoga, que está invadindo os pentecostais principalmente. Salva da maçonaria ocultista. Mas não todos são, não. Como eu vi o irmão aí falando mal de tudo que é ministério. As igrejas são julgadas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em 2 ou 3, está no meio, está com ele, no meio dele, a palavra dele está. Mas tem muito erro? Tem. Corrija os erros, arrependa os erros. Procure a palavra. Amém? Glória a Jesus.